Hoje é um dia extremamente importante para mim. O dia em que eu deixei de ser um menino e acabei me tornando um homem. O que isso significa? Foi exatamente no dia 2 de dezembro, há 9 anos atrás, que eu tomei a decisão de casar com a Mayara, minha esposa. Se você me segue lá no Instagram, provavelmente você já viu ela aparecendo por aqui. E ali, dando esse compromisso, muitas coisas começaram a mudar na minha vida. Eu dei a sorte de provavelmente ter escolhido a pessoa certa. Se você casou, separou, é uma briga danada, talvez você não tenha tido essa sorte que eu tive há 9 anos atrás. E, como eu disse, as coisas começaram a mudar. Financeiramente, a gente conquistou várias e várias coisas e principalmente a minha mentalidade, que me trouxe tudo aquilo que eu acabei construindo aqui no Martelinho de Ouro. Então, hoje é um dia muito importante. Eu não vou poder estar aqui ao vivo porque agora eu devo estar comemorando em algum lugar com a Mayara esses 9 anos que a gente deu esse passo. Já são mais de 16 anos juntos. A gente namorou algum tempo, dei uma enrolada nela para ver se era isso mesmo e depois tomei a decisão certa. Mas esse compromisso aqui eu também não poderia deixar ele de lado, não poderia deixar ele passar. Já são mais de 3, quase 4 anos que eu faço aulas ao vivo aqui. Talvez você já tenha participado de algumas delas. Então eu escolhi uma aula que foi muito importante, que ajudou muita gente. Talvez você até já tenha visto, para fazer a reprise dela aqui. Então é isso aí. Se você está vendo aqui, curte, compartilha, deixa aí um comentário. É muito importante para que essa aula chegue para mais pessoas, como vai chegar para você. Então, sem mais delongas, bora lá para essa aula. Valeu! Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, tava passando um sufoco aqui na programação para ajeitar tudo, mas acredito que esteja tudo bem. Eu acho que faz um tempinho que eu não utilizava esse mesmo programa para transmitir as aulas que acontecem hoje, todas as terças-feiras, 8 horas da noite, de maneira 100% gratuita e ao vivo, como você vai poder acompanhar aqui. Diz aí, tá me ouvindo, tá me vendo, tá rolando tudo dentro dos conformes, porque a gente vai dar o pontapé inicial para a aula de número 225. Garoto! Como começar a remoção de um amassado no martelinho de ouro? Eu poderia dizer o que você precisa saber para começar um amassado e faturar R$ 1.000 em um único dia trabalhando somente com o martelinho de ouro. Eu dei uma risada aqui no 225 porque esse não é um número aleatório. Não é um número que eu tirei da Alice no País das Maravilhas. Não. Esse é um número que representa as semanas que eu faço isso daqui. Se você levar em consideração que um ano tem 52 semanas, somem aí. Um ano possui 52 semanas. Um ano possui 52 semanas. Eu estou há 225 semanas, todas as terças-feiras, 8 horas da noite, 100% ao vivo e gratuito, fazendo isso que você vai me visualizar fazendo aqui. Eu não sou um amador que fala que vai fazer e não faz. Eu não sou uma pessoa que começa alguma coisa e não dá continuidade a esse projeto. Há 225 semanas... Semana que vem vai ser o número 226, na outra semana 227 e assim consequentemente. E muitas são as semanas, como nas últimas 3, em que praticamente de segunda a sexta eu estava ao vivo, fazendo uma aula ou um papo de martelo, trazendo histórias contadas por alunos do nosso programa que das dificuldades, barreiras que eles enfrentaram para alcançar esse faturamento. Então seja bem-vindo a esse marco. Eu acredito que não exista no Brasil, quiçá no mundo, alguém que tenha comprometido boa parte da vida para ou tenha dedicado 225 semanas para fazer isso daqui que você vai visualizar, né? E as aulas geralmente duram 1h30, 2 horas, a gente já chegou a ultrapassar 3 horas de duração.
isso é o que você vê aqui às 8 horas da noite na terça-feira. Só que para fazer a remoção do trabalho, gravar, trazer aqui, às vezes editar algum vídeo, preparar, deixar da melhor maneira, pode colocar aí mais ou menos mais umas 5 horas de trabalho. Então, se a gente levar em consideração 2 horas de cada aula, mais 5 horas para montar cada trabalho, olha o tanto de tempo que tem aqui. Eu espero sinceramente que esse tempo que eu dedico a cada um de vocês, a você que está me escutando, me ouvindo, não seja considerado em vão. Que você possa pegar essas ideias e colocá-las em prática no seu dia a dia. Que você possa pegar tudo o que é dividido aqui, não só em maneiras de técnicas, né, de bater martelo, mas principalmente na maneira de pensar como um verdadeiro profissional. Não, eu não sou nenhum playboy que meu pai deu as coisas para mim. Eu vim de uma família bem humilde, não quero ficar chorando migalhas aqui, mas talvez de uma situação financeira até pior que a sua. E através do martelinho de ouro, eu vivo coisas incríveis que talvez eu nunca tenha imaginado viver. Então, a minha maneira de retribuir isso é ensinando tudo aquilo que eu vivo, não simplesmente que eu só pratico. Existe uma grande diferença entre ensinar e viver aquilo que se ensina. Às vezes as pessoas vomitam coisas aí na internet e elas nem são fruto daquilo que praticam, né? Aqui não. Eu corto a mão, tô sujo nos vídeos, cabelo por fazer, barba desgrenhada, cansaço. É o que você vai enfrentar, né? Ou é o que você vai plantar, como diria minha mãe, mas essas árvores darão frutos. E esses frutos eu chamo de R$1.000 em um único dia ou mais de R$1.000 em um único trabalho. Quando eu comecei isso, eu era a chacota da internet. Não existia ninguém desbravando esse mato e falando isso. Hoje, as mesmas pessoas que criticavam alguns anos atrás falam, pô, quer ganhar R$1.000 no dia? Dá pra aprender. Quer fazer 1.000 por dia? Só que nem elas fazem. Então, bora! Sem mais delongas, vi esse número aqui e ele é muito expressivo, né? Bora! O que você precisa saber para iniciar um trabalho? O que você precisa entender para começar um amassado e fazer com que esse amassado flua? Não que você se lasque ao longo do processo. Eu trouxe aqui um amassado que não é para você que está começando do zero, é o primeiro trabalho, não é para você que mal saiu das fraldas, ou eu diria, da bancada, e tá praticando e treinando as primeiras técnicas aí. Esse amassado, você teria que ter pelo menos uns 30 dias de treinamento para encarar um trabalho como esse. Só que a minha intenção aqui é fazer com que o difícil se torne simples. Olha isso. É fazer com que o difícil se torne simples. Pô, Wallace, mas eu queria que o difícil se tornasse fácil. Aqui não tem melzinho na chupeta não, meu amigo. Aqui não é o governo que te prometeu picanha e provavelmente essa picanha não veio. Você está vendo os aumentos que as coisas estão acontecendo. E eu diria, senhoras e senhores, para que você se prepare que nem começou, né? Pelo jeito que a economia tá, comece a dar os seus pulos, comece a descobrir uma nova profissão, comece a se entregar ao martelinho de ouro para que você tenha uma vida financeira bacana e possa dar uma boa vida para sua família também. Então aqui não é o lugar que a gente te promete picanha. Aqui a gente te mostra realmente aquilo que você vai enfrentar. Então, se você está começando do absoluto zero, você vai desistir, essa aula não é para você, ó Deus, ó céus, ó glória, que tipo de amassado que eu tenho que fazer. Não, essa aula aqui é para você também. Ela vai te prevenir ou vai fazer com que você encurte o caminho no seu desenvolvimento. Talvez sem esse conteúdo você levasse 1, 2 anos
para executar um trabalho com essas características. Com esse conteúdo, talvez se dedicando, treinando da maneira certa, praticando do jeito que precisa ser praticado, você com um mês ou menos vai conseguir entregar esse tipo de trabalho aqui. Por que esse amassado não é um amassado simples? Pelo nível de tensão que a gente tem e aonde ele acabou pegando. Você consegue facilmente visualizar que ele arregaçou com o vinco e dá para observar aqui na parte superior. E ele também pegou numa região meio ruim aqui na parte de baixo, como você consegue também observar. É quase como se tivesse dado um beliscão aqui na lata nessa parte de baixo. Se você quer começar um amassado bem, bom, papel e caneta, anote essa lição aí. Deixa eu tomar uma água que a minha garganta tá seca. Peraí. Peguei logo 1,5 litro aqui, que eu acho que vai toda essa água. Depois pra dormir é uma desgrama, mija a noite inteira. Mas bebam água. Deixa eu aumentar o ar aqui porque as coisas estão esquentando. Bora lá. Se você quer começar um amassado bem, aprenda os parâmetros de comparação. Ou aprenda a criar isso, fotografar, como eu estou fazendo aqui. Não estou balançando a câmera aleatoriamente. A minha visão, ela funciona dessa maneira. Eu espero que você espelhe essa visão. Que a sua visão também possa funcionar exatamente como você está vendo aqui. Ou que você possa treinar exatamente como eu estou mostrando aqui. Treino fácil significa jogo difícil. Treino difícil, quando você for jogar, significa que o jogo vai ser fácil. Olha isso. Treino fácil significa que o jogo vai ser difícil. Se você é o cara que treina 5 minutos por dia, vai pegar uma peça como essa, cara, vai ser um baita jogo, um baita desafio. Só que você é um cara que treina pra caramba, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas todos os dias, quando você pegar um amassado com essas características, você vai passar por ele de uma maneira muito mais simples. Então, basicamente, o que eu preciso fazer aqui para entregar um trabalho 100% de alto nível? Copiar o que está aqui, desse lado, né? Olha como o desenho do vinco tá, como o alinhamento naquela parte tá. Exatamente aqui nessa área que foi afetada. Basicamente é só isso. A gente poderia acabar essa aula de hoje. Pegue uma área que não foi amassada e copie nessa área que está completamente amassada. Poderia ser simples assim, mas como é que você faz para criar essa cópia? Como é que você faz para que lá no final do trabalho você saia com exatamente isso que eu acabei de dizer? Bora lá, bora te mostrar aqui. Primeira coisa, vamos dar uma olhada como é essa tampa traseira. E você já consegue visualizar. Meu irmão já tinha soltado a capa dela. Eu não sei se... Será que eu passei? Acho que eu passei. Meu irmão já soltou a capa dela. Bem simples, rápido. E se eu não me engano, 1 ou 2 parafusos aqui. Dá um tranco com a mão, ela já acaba saindo. Não tem complicações. Seu filho de 10 anos tem a capacidade cognitiva de desmontar uma tampa como essa depois de ver o processo. Como é que você não vai ter, né? Olha lá, o grande acesso que a gente tem e que faz com que a visualização do amassado já fique bem evidente. Dá para perceber aqui o que a gente chama de tensão. Quando mais tensionado tiver o amassado, mais BO vai ser. Vai dar um problema. É ruim de remover. Você vai suar para conseguir tirar esse amassado. Quanto menos tensão o amassado tiver, mais suave vai ser. Às vezes você vai lá, faz um curso presencial. O safadinho do instrutor pega um martelinho de borracha, dá uma batidinha ali na peça e fala, cara, ó, é só dar umas batidinhas assim embaixo, bem de boinha, você consegue tirar. E você fica ali 1, 2, 3 dias e consegue fazer isso. Pronto.
Martelinho de ouro. Me tornei martelinho. Camisetinha, cartãozinho no bolso, comprou o kit que eles te empurraram de 6.000 reais, sai pra rua. O primeiro amassado que aparece é exatamente esse amassado aqui. Você todo faceiro, vai lá, cara, tô começando, vou cobrar uns 500 reais pra fazer. O dono aceita, beleza. Você desmonta a peça, não tem muita dificuldade. Passa a mão ou visualiza aqui a parte interna do amassado esse nível de tensão. Rapaz, dá pra mim pegar com um toquinho, não precisa nem usar a alavanca. 3, 4 batidinhas com um toquinho embaixo e com certeza vai nivelar esse amassado, ele já vai entrar na lata, 500 pila no bolso, vai chegar em casa todo feliz e faceiro. E aí, quem já passou por isso? Manda aí nos comentários. Quem já viveu esse tipo de situação? Manda aí, manda aí. Hoje faturei 1 quilo de picanha. Fala, Alexandre, beleza? Tudo certo? Quem já passou por esse tipo de situação? De julgar o amassado, que ele vai ser um processo simples, suave, 2, 3 batidinhas, mas quando você começa a alavancar, quando você começa a dar umas porretadas ali embaixo, você fala, mas ué, não tá voltando, velho? O que tá acontecendo? Parece que tá travado o amassado e você começa a aumentar a intensidade da pressão. E começa a aumentar a intensidade da pressão. E começa a aumentar a intensidade. Seja utilizando uma alavanca, ou nesse caso, que eu vou utilizar um toquinho. E você, aumentando essa pressão, começa a fazer bicos na lata, pontos de granulação, e vira aquele boné velho. Começa a ficar tudo mastigado, tudo marcado. Você começa a suar frio porque por essa fase lá no cursinho presencial você não passou e não sabe como resolver. E aí, cara, vem o desânimo, martelinho de ouro não é pra mim. Ó Deus, ó céus, ó glória. Por que essas coisas só acontecem comigo? Cadê a picanha que prometeram e não estão entregando? Enfim, você começa a se desesperar. Quem nunca se desestabilizou na remoção de um amassado, que atire a primeira pedra. Quem nunca entrou num trabalho achando que ia ser uma coisa e foi outra completamente, que atire a primeira pedra. Quem nunca deu um orçamento achando que o trabalho ia ser rápido, simples e passou o dia todo fazendo a remoção daquele amassado, que atire a primeira pedra. Quem nunca deu uma pancada no amassado meio na ansiedade, naquela velocidade, não viu que era uma repintura, acabou trincando, que atire a primeira pedra. Quem nunca colou uma ventosa numa repintura, ou até mesmo numa pintura original, deu um tranco e saiu uma bolota de tinta, verniz, massa, que atira a primeira pedra. Ontem a gente recebeu os novos alunos do Martelando Resultados. Uma das coisas que eu disse para eles, que eu queria dizer para vocês é que todos nós vamos errar. E a grande sacada não tá em ficar errando pouquinho durante muito tempo. A grande sacada é no começo, e dá para fazer isso de uma maneira controlada, com uma peça na bancada, com ou 2 peças na bancada, um paralama, depois você coloca um capô. Dá para fazer isso num treinamento, de uma maneira controlada, errar e errar muito, mas com velocidade. Quanto mais você erra no começo, cara, que você alavanque e a ferramenta saia para fora da lata, você rasgue a lata na primeira alavancada, que isso não aconteça num carro de um cliente. E na segunda você só trinque. E na terceira você só marque a lata. Faça bicos que não vão sair lixando, tampouco batendo com pino. Que na quarta você deixe o amassado meio granulado. Que no quinto erro,
fique um pouco de ondulações, que no sexto você acerte. Quem erra rápido e conserta e aprende com esses erros, tem a velocidade de aprendizagem muito melhor do que aquele cara que, não vou entrar nesse desafio, não vou fazer esse amassado, não sei o que, é isso, é aquilo. Ontem eu ensinei uma estratégia para a galera que o exército americano utiliza. Essa estratégia se chama OODA. Cara, o exército americano só se tornou um exército, talvez o mais poderoso do mundo, justamente por causa dessa estratégia. E um pouco disso que eu estou dizendo aqui tá dentro dela. Se você não é membro do Martelando, sinto muito. Foi transmitido só pra galera lá. Bora dar uma sequência aqui. Então, a grande sacada não é de quem só acerta, mas sim de quem erra e com os erros você não os repete mais e ao mesmo tempo lida com eles da maneira que precisa ser lidada. Uma grande característica de um grande martelinho de ouro é que você não fica feliz da vida como se o mundo fosse acabar quando você faz o seu primeiro faturamento de R$1.000. Por quê? Aquilo te gera uma felicidade, é incrível. É sensacional esse dia. Faturar quase um salário mínimo em um único dia, em um único trabalho. É incrível. Só que você não pode sair do corpo por causa disso, né? Você não pode ficar emocionado demais. Da mesma maneira que quando você cometer um erro você não pode ficar triste demais, chateado demais, se achando o pior cara do mundo, né? Procure o caminho do meio. Quem consegue manter o equilíbrio e junto com esse equilíbrio a consistência é o cara que chega mais longe. E de consistência, eu poderia te dizer que eu entendo, senhoras e senhores. Aqui está um exemplo disso. 225 semanas, 225 terça-feiras, vindo aqui e fazendo exatamente isso que eu estou te mostrando. Dá uma olhada agora. Como é que eu começo um amassado como esse? Muitas coisas já foram ditas, mas talvez você queira perguntar qual é a ferramenta que eu utilizo, aonde eu cutuco, aonde eu dou a primeira pancada, aonde eu levanto, como eu levanto, tem que aquecer, dá para usar ventosa, cola fria, começo pelo vinco, pela parte de baixo. Aguenta a mão que todas essas respostas serão respondidas agora. Ó. Quer ver? Dá uma olhada aí. Dê-me uma alavanca, um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Bom, dê-me uma alavanca, um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Bom, o que isso tem a ver com a remoção de um amassado, utilizando somente as técnicas do martelinho de ouro? Quem disse essa frase não fui eu, foi um cara chamado Arquimedes, um grande filósofo antigo, e tem muito sentido pro que eu quero que você entenda aqui. Cara, pegar um pedaço de madeira, sair batendo em qualquer parte do amassado é muito comum, talvez você já até faça isso. A grande sacada que vai te levar ao alto nível da nossa profissão é entender o processo, é saber o que vai fazer antes mesmo de começar a colocar a mão na massa. É como se você fosse um atirador de elite e já tivesse 100% de certeza que a bala atingiria o alvo ali, né? O que você precisa fazer é só apertar o gatilho. Aqui é a mesma coisa, não adianta sair atirando sem ter a certeza da onde essa bala vai pegar, se ela está bem mirada. Automaticamente, quando você vai fazer a remoção de um amassado, você precisa saber por onde começar, por onde distensionar, por onde quebrar as pressões do amassado. Sabendo isso, você faz com que o processo flua. Um amassado bem complexo, não tem nada de simples aqui na remoção desse amassado. A gente tem bem tensão nessa região de cima, ela está bem próxima do vinco, um vinco bem acentuado. Aqui você consegue visualizar a
apesar de não estar com a lâmpada, o tanto que essa região também acabou sendo afetada, né? Olha o tanto que ela entrou aqui. E o que a gente precisa fazer não é concentrar a pressão da ferramenta no meio aqui dessas tensões, ou seja, não é pegar, entender o processo, é saber o que vai fazer. Dê-me uma alavanca, um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Bom, o que isso tem a ver com a remoção de um amassado, utilizando somente as técnicas do martelinho de ouro? Quem disse essa frase não fui eu, foi um cara chamado Arquimedes, um grande filósofo antigo, e tem muito sentido para o que eu quero que você entenda aqui. Cara, pegar um pedaço de madeira, sair batendo em qualquer parte do amassado é muito comum, talvez você já até faça isso. A grande sacada que vai te levar ao alto nível da nossa profissão é entender o processo, é saber o que vai fazer antes mesmo de começar a colocar a mão na massa. É como se você fosse um atirador de elite e já tivesse 100% de certeza que a bala atingiria o alvo ali, né? O que você precisa fazer é só apertar o gatilho. Aqui é a mesma coisa, não adianta sair atirando sem ter a certeza da onde essa bala vai pegar, se ela está bem mirada. Automaticamente, quando você vai fazer a remoção de um amassado, você precisa saber por onde começar, por onde distensionar, por onde quebrar as pressões do amassado. Sabendo isso, você faz com que o processo flua. Ó, um amassado bem complexo, não tem nada de simples aqui na remoção desse amassado. A gente tem bem tensão nessa região de cima, ela está bem próxima do vinco, um vinco bem acentuado. Aqui você consegue visualizar, apesar de não estar com a lâmpada, o tanto que essa região também acabou sendo afetada, né? Olha o tanto que ela entrou aqui. E o que a gente precisa fazer não é concentrar a pressão da ferramenta no meio aqui dessas tensões, ou seja, não é pegar um toco, uma alavanca e já sair levantando aqui, mas sim trazendo todo esse contorno, toda essa estrutura, todo esse vinco que começa praticamente aqui, onde tem uma certa tensão, e passa até aqui o final. Se você levemente parar para perceber, dá uma olhada nessa região aqui de trás. O quanto ela está bem acentuada e viva, essa parte aqui. Chegando aqui, automaticamente ela já entrou bem. Ó, se eu colocasse o toco ali, ó, ele está bem reto. Vamos colocar ele aqui, ó. Olha o tanto que eu preciso trazer essa parte para fora. Quer ver? Deixa eu só me posicionar um pouquinho para cá, talvez você consiga visualizar. Saca só, o tanto que ela está desnivelada com a altura aqui da parte de trás. Isso causa muita resistência, muita pressão no amassado. Então, quando você entende como quebrar essa resistência, tanto aqui quanto aqui, automaticamente você traz, né, você já traz fazendo um alinhamento e aliviando essa pressão. Vamos ver se nesse posicionamento vai ser bacana para dar o primeiro impacto. Ó, vou aquecer. E aquecer bem. Geralmente as trincas na pintura, no verniz, acontecem nesse primeiro momento. Então é preciso ter essa certa segurança. Aquecendo bem a lata, você vai conseguir fazer com que não só o verniz, a tinta fique um pouco mais maleável, mas a lata mesmo, né? Toda essa pressão que está nela também, de certa maneira, quebre um pouco a resistência. Bom, aqueci e aqueci bem, você já consegue visualizar. O que eu vou fazer agora é colocar o toco bem nessa região aqui, ó. É um toco de madeira bem grosso. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui a ponta dele. Vamos lá, ó. Saca só. Aí, agora
Acho que conseguiu visualizar. Ó. Olha a espessura da ponta. Isso vai fazer com que, quando apoiado lá, traga bem. Vamos chegar mais ou menos aqui, ó, para que você consiga visualizar o que eu estou tentando te dizer. Bom, vou apoiar o toco aqui na região de dentro. Vou ter que pegar até um martelo um pouquinho mais pesado. Espera aí, só vou pegar o martelo. Pronto, peguei aqui o martelo mais pesado. Eu estava batendo com meu próprio martelinho. Tem um impacto aqui. Ele vai precisar ser meio violento. Ó, vamos lá. Deixa eu só encaixar bem. Olha lá. Caraca, exatamente isso. Voltou e voltou bem. Agora eu quero distensionar essa região. Vamos fazer aqui para depois conseguir te explicar certinho. Isso, garoto. Felicidade vem quando isso acontece. Saca só como ele tá bem desenhado agora. Vou chegar um pouco mais próximo. Olha o que eu tenho. Desde da borda até a parte lá de trás. Como ela tá bem encaixada. Talvez se a gente chegar um pouco mais longe, você já consiga perceber, ó. Como a estrutura ou alinhamento, ou essa parte que alivia toda a tensão do centro do amassado, ela completamente já foi feita. É isso. Ou pode ser nessa etapa que muitos martelinhos de ouro acabam colocando os pés pelas mãos, acabam se perdendo, porque agora sim eu começo o processo de tirar aquela tensão maior do amassado. Ó. Vou colocar bem aqui. Deixa eu ver como tá. Vou ter que ajustar um pouquinho a lâmpada para melhorar a minha visualização. Aí. Vamos ver agora como é que ficou aqui para você. Bom, já dá para você também conseguir visualizar. Vamos ajustar mais. Você percebe que eu não ataquei a pressão do amassado, né? Não ataquei o centro dele, mas sim a borda aqui, fazendo com que toda aquela lata volte, né? Ela fique com o alinhamento que é o alinhamento original da tampa. Se a gente colocar aqui o suporte, que vai aonde abre a maçaneta, esconde aqui, dá um acabamento na tampa, agora ele vai estar completamente alinhado. Quando a gente iniciou a aula de hoje, dava para ver que estava entrando praticamente 2 dedos aqui. Agora sim, o que eu faço é o mesmo processo. Vou esquentar a lata novamente. Vamos lá. Aquecer. E aquecer bem. Trabalhar mais nessa área de trás. Um pouco de madeira. Vou tentar até utilizar o mesmo toco. Vamos ver se ele vai conseguir quebrar um pouco daquela resistência do centro dele. Tudo bem. Olha para você ver como começou a fazer alguns bicos.
Mas já era de se esperar. Você não levanta uma pressão daquela. Vamos chegar lá mais perto. Sem deixar aqui alguns bicos na lata. Deixa eu só trazer a lâmpada um pouquinho mais para perto. Quero pegar o máximo de visualização possível aqui, ó. Olha lá como ele tá. Só que agora eu não vou continuar levantando, porque é muito fácil se perder aqui nesse processo. Então o que eu quero fazer já é abaixar todas essas pressõezinhas aqui da lata. Tanto na região de cima, vou botar um pouquinho, quanto nessa região aqui de baixo. Eu vou precisar pegar agora sim. Não adianta nem pegar o martelo de borracha, porque provavelmente ele vai bater aqui. Então, as melhores ferramentas, com certeza, são ou um martelinho ou um pino um pouco mais grosso. Agora para você ver como o amassado já vai levemente se transformando, deixando ali talvez o ponto de maior pressão nele. O que eu estou fazendo aqui é bater também no vinco e abrindo um pouco ele. Dessa maneira, você faz com que todas essas pressões no centro dele sejam aliviadas, né? Às vezes você fica muito preocupado em só levantar o centro, só levantar o meio e esquece de abrir um pouco o amassado, né? Para que essa tensão seja bem aliviada. Ó, eu vou ter que pegar um pino para bater aqui na região de cima. Olha como o martelo, ele acaba esbarrando aqui. Vou correr ali rapidinho. Peraí. Peguei. Pino aqui na mão. Ó. Por que eu não estou usando um pino de metal? Cara, por mais que tudo que a gente tenha feito até aqui tenha aliviado em muito a pressão, a tensão da lata, deixando ela bem mais macia para bater, para levantar, ainda não é a hora de usar um pino. Se eu utilizo um pino de metal na hora que não é para ser utilizada, começa a fazer muitas marcações na lata, que vão causar um baita trabalho depois. Ou vão aumentar o trabalho, fazendo com que você demore muito tempo para fazer algo que poderia ser feito em talvez em algumas horas. Às vezes, o que você está buscando dentro do martelo de ouro
às vezes você fica pensando que vai conseguir reduzir esse tempo batendo mais rápido, tanto com o pino quanto com o martelo, levantando mais rápido. E cara, deixa eu te dizer uma coisa, não é isso que vai fazer com que você fique rápido na remoção de um amassado. O que vai fazer com que você fique rápido é simplesmente tomar as decisões certas. Ó, novamente. Vou aquecer. Já aqueci bem, acredito que você tenha percebido. Vou diminuir o toco agora, não adianta ir com aquele toco muito grosso. Vamos lá. E agora? Começo a levantar aqueles pontos que estavam dando mais trabalho. Na última aula eu disse que precisa ter uma certa habilidade para você poder um amassado. Por quê? Porque muitas das vezes você queria já levantar esse ponto aqui no centro dele. Só que é o ponto mais tensionado. Então eu preciso ir conduzindo ele tirando toda a resistência, que significa ir conduzindo o amassado, para que no momento certo, não no momento em que eu queira, no momento certo e não no momento que eu queira, eu consiga levantar esse centro. Olha lá, você percebeu que eu fui batendo em volta. E agora? Uma granulação, ela está um pouquinho grosseira, mas ao mesmo tempo você já começa a perceber como o amassado está se transformando. Olha lá. O que eu quero fazer agora é reduzir ainda mais essa granulação. Vamos lá, vamos levar esse amassado até os finalmente dele mesmo. Eu preciso achar o meu pino. Acho que ele está aqui. Opa, consegui. Porque agora eu não quero mais bater com o martelo. Eu já quero pegar o pino. Ó, ele está bem aqui. E já começar a baixar esses leves pontos, né? Na verdade, eu não só estou abaixando, mas ao mesmo tempo eu estou abrindo eles. Se é que existe uma hora certa para usar o pino, essa hora é exatamente aqui, agora. Quando a granulação está nesse nível e você quer, com paciência, e corrigindo cada pequeno ponto desse.
Essa é uma parte que pode deixar muitos iniciantes meio loucos, né? Por quê? Porque praticamente parece que eu fiz o amassado novamente. E se você parar para pensar, talvez tenha sido isso mesmo. Você observa que eu juntei todos aqueles pontos que estavam bem tensionados e, ao mesmo tempo, abri o amassado e ele abriu bem. Só que isso vai fazer com que agora, eu pegando uma ferramenta bem mais fina, na verdade, como se fosse um toco, né? Mas na verdade é uma chavinha, eu consiga levantar essa pressão. Ó, eu já poderia ter abaixado essa daqui. Coloquei uma certa pressão aqui. Isso faz com que o amassado praticamente feche. Você empurra essa pressão para a região aqui de cima. Depois eu posso dar uma batida aqui, pegar um pouquinho esse vinco com o pino também. Mas vamos focar aqui na parte de cima. Olha lá o jeito que ele tá. Vou entrar com a chavinha. E olha agora, uma granulação. Ela vai preenchendo todo o amassado. Você começa a ver que a gente não tem mais aqueles grandes pontos de tensão. Mais uma vez, eu vou controlando. Reduzindo. Vou pegar o pino novamente. Mais uma vez, eu vou empurrando todos os pequenos pontos aqui. Só que agora, qual que foi a diferença da etapa anterior? Como não tinha muitos pontos ali no centro que estavam bem tensionados, né? Olha para você ver como o amassado ele acabou não abrindo tanto, né? Você consegue visualizar que ele não abriu muito.
só focar. Aqui você consegue ver legal. Como ele não entrou tanto para a lata, que vai trazer muito mais facilidade agora no processo de levantar ele, ó. Aqui. Saca só. Só que agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso parar um pouco com esse processo. Já afinei e bem a granulação. E preciso meio que pegar as ondulações. Eu vou ter que chegar o mais próximo aqui possível. Levar a lâmpada um pouco mais distante. Aqui vai ser legal. Vamos ajustar a nossa visualização. Na verdade, eu vou ter que trazer um pouco mais próximo a lâmpada, simplesmente, para antes completamente essas granulações. Eu consiga terminar de refazer o desenho. Um pouquinho mais para cá. Olha lá. Você consegue perceber que está bem baixo aqui, né? O centro não existe. Podem e devem ser espalhados. Deixa eu pegar um aquecedor para poder levantar um pouquinho aquele vinho. Agora eu vou usar toco de madeira. Olha como melhorou bem. Você consegue visualizar que bem nessa área aqui, ó, tá um pouquinho baixo. Mais um pouquinho. Ih, garoto. Que ele já começa a se levantar. E ao mesmo tempo aqui, eu posso fazendo esse processo. Eu vou levantando, espalhando. Essa necessidade. O que é preciso que você compreenda? Como eu disse lá no começo, a sequência lógica que existe aqui na realização desse trabalho. Resumindo bem,
primeiramente? Bom, eu dei um primeiro impacto, tirando toda a pressão, né, do amassado, na verdade, refazendo aqui o desenho da parte de baixo. Logo na sequência, eu já fui atacando a pressão menor. Percebe que para pegar aquela pressão menor, ela levantou de uma maneira um pouco grosseira. O foco vai ficando cada vez mais difícil, porque a lata vai parecendo como um espelho, ela não vai tendo mais contraste. Olha lá. Depois de ter levantado aquela granulação um pouco mais grosseira, eu já meio que peguei o contorno do amassado, fazendo com que ele se reestruturasse ainda mais. Logo na sequência, comecei a trabalhar nos pontos de granulação, afinando o máximo possível, não tentando zerar já a granulação. Para ir nessa sequência, afastar a lâmpada e agora terminar de pegar todo o contorno, assim fazendo o mínimo do mínimo, não só das ondulações, mas também do desenho. Para depois desse processo agora, mais uma vez, eu vou trazer a lâmpada para aquele posicionamento de granulação aqui um pouco mais próximo, e aí sim eu afino o mínimo do mínimo da granulação. Essa é a sequência lógica na remoção desse amassado ou na remoção de diversos tipos, cara. Eu não diria que em todos, talvez não, mas em mais de 80% dos amassados que existem dentro do martelinho de ouro. E se você compreender isso e praticar, você vai conseguir chegar no resultado que você vai ver aqui na sequência. Tô de volta. Deixa eu só abaixar aqui porque o louco tá alto pra caramba. Peraí. Agora sim, antes que você se pergunte, pô, Wallace, como tá o seu posicionamento? Basicamente dessa maneira aqui, ó. Bem de boa mesmo, ó. Completamente reto aqui, bem confortável. O toquinho tá entrando bem aqui na parte de baixo, conseguindo guiá-lo da maneira mais eficiente possível. Olha lá. E tudo isso trazendo o que você acabou de visualizar. Ó. Aqui, acredito que o meu irmão tenha pegado até a granulação se movimentando. É um trabalho que não exige que você fique em uma posição desconfortável, como você está visualizando. A posição que eu estou trabalhando é extremamente confortável. Eu apoio ali, muitas das vezes, o braço na lata e consigo trazer todos aqueles pequenos pontos e chegar nessa etapa aqui, ó. Simplesmente repetindo. Aqui não foi dado uma lixada. Simplesmente colocando a lâmpada no sentido de granulação quando é preciso, ondulação como é preciso. O nível dessa granulação está uns 90% conectado com a lata, com a granulação da lata original. Uma das sacadas que vai te ajudar a trazer essa clareza, caso você sofra com as granulações, é exatamente essa que você acabou de visualizar. Eu até disse nas etapas anteriores aqui. Quando eu quero pegar as granulações, os tremidos da lata, o aspecto de casca de laranja, o choquito, chame como quiser, eu sempre trabalho com a lâmpada nesse posicionamento, ó. Ela é um pouco mais alta, como você consegue perceber.
E a minha visualização, ela também está um pouco mais de cima. Dessa forma, a claridade da lâmpada preenche bem cada pequeno ponto do granulado da lata. E eu consigo guiar uma ferramenta até ele e ter todo o controle que você acabou de visualizar. Mas para que você comece um trabalho bem, e esse trabalho flua como esse daqui está fluindo, olha lá, mesmo sem lixar, uma granulação está bem pareada com a granulação da lata. Você percebeu que lá no começo, no primeiro impacto, eu não coloquei a força e as expectativas que voltasse o centro do amassado. O que eu precisei refazer foi exatamente o desenho do acabamento que vai aqui, com as lâmpadas que iluminam a placa e protegem o botão que aciona a abertura da tampa traseira. Se eu não faço esse alinhamento no começo, antes de começar o trabalho, tudo desanda. É quase como se eu tivesse que gastar o dobro de tempo, fazer o dobro de esforço para conseguir chegar talvez na metade desse tipo de resultado. Ó, aqui você consegue visualizar muito bem como todo o desenho. Reparem lá onde está o amassado, na granulação, mas no vinco do desenho da placa. Olha aqui. Como ele está bem, mas bem chapado. Dessa forma aqui, ó. Ele não estava antes, como você consegue perceber. É por isso que esse caso, ou em vários como esse, quando você pega um paralama ali para mexer, se você não dá essa alinhada, se você não traz a peça para o desenho original dela e fica tentando trabalhar granulação, ondulação, você vai descobrir que talvez seu problema não seja esse. Não seja granulação e ondulação. O amassado ele vai ficar completamente amarrado, preso. Quando eu foco ali nele, ó, aqui dá para ver, ó. Olha o tanto que estava para dentro. Olha isso. Quem está visualizando, manda aí. Tô vendo. Ó. Quando eu trago o desenho, mais uma vez, para dentro, para fora, para dentro, para fora, e faço isso também no canto ali da lata, ela se realinha e tira todas aquelas pressões do amassado, chegando exatamente, nessa etapa que você acabou de acompanhar. Talvez você se pergunte desse amassado aqui, como é que ele vai ser removido? Ele dá mais trabalho do que aquele ponto de trás? Ele dá menos trabalho? Bora! Eu apertei aqui. Bora responder a sua pergunta dessa forma aqui, ó. A melhor estratégia para fazer a remoção de um amassado quando ele pega no canto da tampa, bom, o primeiro passo, eu acho que você já está entendendo se acompanhou essa aula inteira na íntegra, né? É sair pegando essa parte, né? A parte de maior pressão, ou a que segura o amassado. Talvez essa seja uma boa palavra para usar aqui, né? Porque se você já começa a tentar voltar a pressão do amassado sem voltar essa pressão, cara, você vai sentir que a ferramenta está agarrada, ou se você está batendo com um toco de madeira, você está fazendo muita força, se está com uma alavanca, mesmo com fita na ponta, está colocando muita pressão e não necessariamente está vindo. Por quê? Porque a pressão ela está sendo segurada por essa região aqui, né? Por essa parte da tampa. Então, em todas as tampas, comece sempre levantando quase que a parte que não dá para ver. A maioria das tampas tem um acabamento aqui, né? Ou outras vezes você vai ter que colocar a pressão ali na ponta da ferramenta quase que um pouco para baixo do vinco, mais ou menos naquela região aqui, ó. Quase como se fosse nessa região daqui da parte de baixo. E depois, distensionei, deixei totalmente alinhado, ó, para perceber na parte de trás. Ainda falta um leve toquinho na granulação ali, mas aqui o princípio ele continua
sendo quase que o mesmo. Eu comecei pela pressão, trouxe ela. Agora, eu não necessariamente começo por essa parte do amassado, mas sim por essa aqui que contorna o vinco dele. Porque quando eu estou levantando esse contorno do vinco, automaticamente eu também estou aliviando aqui. E olha que maneiro a ferramenta. A mesma que foi utilizada em uma das etapas da remoção daquele amassado, também vai ser utilizada aqui. É um toco com formato de risco, porque assim eu consigo colocar ele e manuseá-lo aqui conforme o desenho do vinco, né? Você consegue visualizar, ó, ele vai pegar essa região, automaticamente ele vai começar a trazer aqui e eu vou modelando ele, fazendo com que o contorno. É uma coisa bem sutil, às vezes 2, 3 batidas que a gente já começar a dar aqui, ele já vai voltar. Então vamos lá, vamos meter a mão na massa. Ó, aquecer vai ser fundamental. A gente vai dar umas batidas bem fortes ali. E bem na área a qual ainda existe essa resistência, ó. Tá bom, aqueci. Toco tá aqui na minha mão. Eu tenho um acesso que eu consigo entrar com ele. Deixa eu só posicionar. Bom, bem posicionado. Olha o que eu fiz. Dá para perceber que boa parte ali do vinco, ela já foi feita, ó. Essa região aqui de baixo, ó. Olha lá, no desenho dele foi feito. Era exatamente aonde eu queria atacar. Agora sim, eu posso começar a partir para essa região de cima. Ainda a lata permanece quente. Deixa eu só ajustar aqui. Aí. Um pouquinho. Trás, a gente tem uma leve pressão também. É só ajustar o toco, ajustar aqui a visualização para que você enxergue também, ó. Talvez possa ser esse pequeno ponto que também esteja segurando o amassado. Então vamos lá. Coloquei o toco. Todas aquelas pressões já foram bem levantadas. Adivinha agora o que vai começar a acontecer? O martelinho. Eu já começo a pegar aqui mais grosso dessa granulação e junto um leve ponto de tensão que tem aqui nessa região. Ó, agora dá para ver um pouquinho lá para frente que ele ainda continua abaixo. Principalmente aqui nessa região de cima. Vamos lá.
Já deu para perceber o quão levantou. Agora, mais uma vez. Posso usar aqui o martelinho. Ou até mesmo, como esses bicos estão bem evidentes, eu posso usar o pino e partir direto para o pino de metal. Porque, apesar de ter bastante bicos aqui, são bicos feitos com um pouco de madeira, que são bem mais macios do que bicos feitos por uma ferramenta muito fina. Olha como o processo, basicamente, ele se repete. Agora, a granulação, ela ficou não só mais suave, mas também chegou a abrir um pouco. O que eu vou utilizar agora é a ferramenta, a alavanquinha, deixa eu pegar aqui, mais fina. Mas antes, vou dar uma leve aquecida aqui na lata. Lata aquecida. Essa vai ser a ferramenta, uma alavanquinha, acesso. Novamente, controlando a sensibilidade. Para você ver, com uma granulação, ela meio que já vai se fechando e se moldando com a granulação da lata. Dificilmente, numa área muito tensionada dessa, você começaria com uma ferramenta muito fina, né? Por exemplo, um pino, uma chavinha que serve para dar acabamento. Eu falei pino, eu ia falar chave, ó. Por exemplo, eu não começaria com essa daqui. Por quê? Porque existe essa certa tensão. Esse é o problema da granulação. Quanto mais estiver tensionado o amassado e você começar com ferramentas finas, mais você vai marcar a lata. Eu disse que é preciso ter uma certa humildade
para fazer uma das partes da remoção daquele amassado, mas também é preciso ter uma certa humildade para entender esse processo, porque eu também queria começar aqui já com a ferramenta fina, já deixando a granulação dessa maneira. Só que não dá, meu amigo. Em amassados desse nível, você não vai conseguir fazer isso. Ou se conseguir, você vai demorar muito tempo. E para que ficar perdendo tanto tempo, controlando a sensibilidade? Se você espirrar, você faz ali um bico que vai ser mais difícil de ser removido. Enfim, então, respeite essas etapas, porque daqui para frente é repetição. Eu vou continuar levantando aqui com essa ferramenta, com a ferramenta mais fina, dando um melhor acabamento. Vamos chegar lá onde a gente estava. Bem aqui, ó. Vamos lá. Consegue visualizar praticamente o que existe aqui são pequenos pontinhos mesmo. E agora, só o fato de soltar o peso aqui do martelo na ponta do pino já fazem com que ele entre na lata. Para levantar não vai ser diferente. Mesma coisa. Eu vou ir controlando o movimento e junto com esse movimento a minha visualização. Dessa maneira eu finalizo todo esse trabalho. Bom, nesse caso, olha só o que eu preciso fazer para complementar e entregar um trabalho de alto nível. É preciso modificar o posicionamento da lâmpada, porque a leve curvatura que eu tenho aqui da tampa me impede de visualizar o que a gente está visualizando aqui com um posicionamento que não estava dessa forma. Então simplesmente a lâmpada foi colocada como num sentido de risco e eu consigo ver todo o contorno do canto da peça e corrigi-lo ali. Não só nessa região, mas dá para aproveitar aquele posicionamento e também corrigir a parte da frente. Aqui você começa a visualizar, antes mesmo de ter lixado e polido, o resultado obtido utilizando todas essas estratégias e técnicas. Olha só como, apesar de ter pequenos pontos que revelam aonde estava o amassado e você pôde acompanhar onde ele estava, a granulação e as ondulações e os vincos, eles já estão bem, mas bem reencaixados na lata, trazendo para ela todo o desenho e originalidade. Muitas das vezes a gente conduz o trabalho dessa forma para que, quando chegue nessa parte, utilizando uma estratégia que você provavelmente já deve saber, que é pegar uma lixa 2000, 2500, para não interferir tanto na granulação, na pintura original da lata, no verniz. Uma lixa considerada um pouco fina, nesse caso, apesar do amassado ter sofrido, ter apanhado mais que mulher de bandido, ele não ficou tão marcado, né? Você consegue visualizar. Então, eu pego uma lixa, dou uma leve lixada nesses pontos, para que traga a beleza para o amassado e o alto nível, tirando todos os vestígios de marca de pino, ferramenta, mas também que possa revelar algum ponto ou outro que precisa ser corrigido. Olha só para você ver, aqui nessa parte eu não tinha tanta atenção, né? Pô, podia conseguir desenhar, né? Não sei o que está funcionando aqui, eu vou ter que atualizar esse computador. Ó, aqui nessa parte eu não tenho tanta atenção nessa região. Acho que com a seta você está visualizando aí. Não tenho tantas marcas. Aqui eu já consigo visualizar um pouquinho mais das marcas. Olha lá, ali ó, bem naquele ponto. Como nitidamente você consegue perceber
Por quê? Porque aqui o chicote estralou, velho. Aqui o amassado tava bem intencionado, bem profundo. Provavelmente, o ponto principal, provavelmente não, com certeza, dessa batida foi exatamente aqui. Ou o proprietário deu ré, pegou algum postinho, ou alguém acabou batendo nele, mais ou menos nessa região aqui, causando o estrago que você viu lá no começo. Tá aí o significado de lixar. Olha lá como fica fosca a pintura, como tira o brilho do verniz. E ao mesmo tempo tira todas as imperfeições. Ó, eu usei aqui uma lixa 1200. Uma lixa até considerada um pouco grossa. Simplesmente polimento feito. Uma prévia ali do trabalho. Já fiz a remoção do amassado ali embaixo. Meu irmão fazendo a mágica dele acontecer, remontando tudo. Reencaixando, religando a parte elétrica e dá uma olhada aí. Como a granulação agora, ela se revela muito mais encaixada na granulação original da lata. E geralmente nessas fases, quando eu estou visualizando, checando, fazendo a mesma coisa que você está vendo, né? Não seja um cara emocionado agora, oh meu Deus, ficou bom demais. Não, às vezes você tá olhando e tá encontrando, pô, tem um pontinho ali que dá para melhorar. Tem uma ondulação que eu preciso ajustar. A peça até que ela encaixou bem, só que será que não tá com uma falta de pressão em algum pontinho ou outro? Às vezes você precisa reajustar onde ela acabou pegando. O parafuso às vezes está um pouco para dentro, onde prende, justamente perto do amassado. São mínimos detalhes que para alguns de vocês podem ser perceptíveis. Para o cliente talvez não seja perceptível, mas que a gente consegue reajustar exatamente naquela etapa ali, onde meu irmão colocou a peça, não fez a remontagem do carro, coloquei a lâmpada e vou vasculhando o amassado. Senhoras e senhores, eis o resultado de cada processo para chegar até aqui. Vocês conseguem observar como a granulação agora sim está encaixada, conectada com a granulação da lata. Eu tenho um baita brilho aqui da claridade da porta da minha oficina, o que faz com que a gente consiga visualizar muito bem ali o resultado. Só que dá para melhorar. Dá para tirar o carro que estava ali, trazer esse carro para fora e agora sim, ó, com o máximo do máximo da visualização, a gente consegue pegar todos os pontos de granulação, todos os pontos de ondulação, como o vinco ficou bem pareado, bem conectado, e o trabalho foi totalmente finalizado. Alguém tem alguma pergunta? Vamos completar 1h30 de aula. Falei que as aulas duram 1h30 aqui. Vamos chegar. Se você tem alguma pergunta, manda aí no chat agora. Ficou alguma dúvida, manda aí agora. A cuca tá fresca, vai ser rápido a possibilidade de resposta. Aproveita e já curte esse vídeo, porque quem não curte, amanhã acaba trincando uma tinta, ou vai puxar na cola, o verniz sai. Acontece. E você vai lembrar, caramba, esqueci de deixar um curtir lá na aula. Vamos voltar àquela tradição para ver se vocês são embaçado mesmo. Qual que é uma frase que pode lembrar esse amassado aqui? A gente vai fazer agora. Opa! E ela pode ser: não seja afobado. Afobado. Bom, isso daqui.
Vamos aumentar o tamanho. Vou te explicar o que você precisa fazer agora. 55. Bora. Você vai lá agora no meu Instagram. Tem essa imagem aqui, ó. Na capa. Tá no Instagram. Não é nos stories ali que provavelmente você vê. No perfil do Instagram. Tem exatamente essa capa da aula. Corre lá agora e comenta. Não seja afobado. O que isso significa? Que você chegou até o final dessa aula aqui de hoje e que esse vai ser um lembrete de tudo aquilo que foi ensinado até aqui. Se a gente coloca alguma frase técnica, às vezes você não assimila tanto. Se você vai lá e escreve esse comentário, cara, você vai demorar 10 segundos, 20 segundos para entrar no Instagram. Se não me segue, já me segue lá. Hoje eu mostrei como remover amassados de granizo. Uma aula, tem um curso nos meus stories lá, cara. Como remover um amassado de granizo que não está embaixo do reforço e como remover um que está embaixo do reforço. Só faltou coluna, né? Se eu faço uma aula de uma coluna, você tem um curso de como fazer um carro de granizo. Praticamente é aquilo que você precisa, que está nos stories hoje, que foi ensinado lá. Então corre lá, entra na capa e deixa esse comentário. Não seja um afobado. Bora. Qual o valor desse trampo? Se eu não me engano, R$ 1.200. Já faz um tempo que a gente fez ele. A chave é começar aliviando o vinco, não aliviando o vinco. Cláudio Sperandio. Deixa eu pegar aqui. Não. A chave não é começar aliviando o vinco, porque eu não peguei aqui no vinco na parte de cima. A chave nesse amassado é reestruturá-lo, né? Trazer toda essa pressão aqui, ó. Tem quase uns 4 dedos aqui de profundidade o impacto que ele acabou entrando para dentro. Quando eu bato ali, ó, olha lá, eu não estou focando no vinco, mas sim nessa parte de baixo, ó. Você percebe que o vinco ele nem voltou. Depois eu tive que retrabalhar o vinco, ó. Bum. Mais aqui na região de baixo, ó, fez até esse ponto positivo. E depois eu foco a mesma coisa aqui nesse outro ponto. Opa, cadê? Ó, tanto que ele tá para dentro. Olha. Aí, garoto. Olha como a lata refez o desenho. Deixa eu ver se eu consigo pegar como estava antes. Então não é focar no vinco, mas sim no desenho mesmo. Deixa eu ver. Eu queria pegar a parte. Acho que a gente não gravou. Que tá. Ó, olha a distância que tá aqui. O que eu tô focando é fazer com que essa parte aqui, ó, que entrou esse tanto para dentro, já realinhe com a peça. Se a peça tivesse lá, provavelmente já ia meio que encaixar o desenho. Wallace, você faz mágica aí, meu amigo? Bom, se a gente faz mágica, eu não sei. Se você considera que a gente fez uma mágica, eu acabei de revelar o segredo dela. Todos os processos para que você também seja capaz de fazer. Então é isso aí, ó. Agora, esse é o momento. Corre lá e escreve não seja afobado. A gente se vê numa próxima aula, num próximo conteúdo. Aproveita e me segue nas minhas outras redes sociais, Facebook, Instagram. Eu tô sempre dividindo conteúdos que podem te tirar da onde você está agora, nesse exato momento, e te levar para o faturamento de R$1.000 em um único dia e um único trabalho. Chegou até aqui? Curte, compartilha, a gente se vê numa próxima. Fui!